chegou a hora de você aprender como o exercício físico influencia no controle da pressão arterial, como o exercício físico pode beneficiar as pessoas que têm hipertensão, tanto atuando na prevenção quanto no tratamento da hipertensão arterial. Conhecendo os mecanismos que envolvem o controle da pressão arterial, como a gente conheceu nas nossas videoaulas anteriores, agora fica fácil compreender como o exercício atua, como é que o exercício pode beneficiar essas pessoas. Quer saber mais sobre isso? Então fica comigo, porque é nessa videoaula que a gente vai falar sobre esse assunto. As diretrizes atuais para prevenção e tratamento da hipertensão arterial incluem o exercício físico como uma estratégia primordial para esse fim. Por quê? Exatamente porque o exercício ele tem efeito hipotensor, ou seja, o exercício físico reduz os níveis pressóricos. Quais são os mecanismos envolvidos nessa redução dos níveis pressóricos em decorrência do exercício físico? Primeiro, o exercício físico diminui o débito cardíaco e nós devemos lembrar que a pressão arterial é resultado do produto entre o débito cardíaco e a resistência vascular periférica. Reduzindo o débito cardíaco ou a resistência vascular periférica, nós conseguimos reduzir a pressão arterial. E o exercício físico diminui o débito cardíaco porque ele diminui a frequência cardíaca de repouso e a frequência cardíaca nas atividades submáximas. Tá? Além disso, o exercício físico atua no tônus nervoso simpático. O exercício físico reduz a atividade nervosa simpática, que como nós assistimos, nós aprendemos nas nossas videoaulas anteriores, o sistema nervoso simpático atua de forma a aumentar os níveis pressóricos, aumentando a resistência vascular periférica, aumentando a frequência cardíaca e aumentando a contratilidade cardíaca. O exercício físico atua diretamente nesse tônus simpático. Além disso, o exercício físico também reduz a resistência vascular periférica total. Como é que o exercício faz isso? Nas nossas videoaulas anteriores, nós também aprendemos que existem substâncias que são liberadas durante a contração muscular, que são substâncias vasoativas, especificamente as substâncias vasodilatadoras. O exercício físico produz substâncias vasodilatadoras, como por exemplo o óxido nítrico, que é uma substância que promove vasodilatação. Além disso, os metabólitos, que são produtos do metabolismo, as substâncias que são produtos do metabolismo do exercício físico, da demanda energética do exercício físico, como a própria adenosina, os íons de potássio, o ácido lático, o gás carbônico e o próprio déficit de oxigênio, promovem vasodilatação. Nós estudamos isso, nós vimos isso. Então, em decorrência disso, por promover vasodilatação através da produção, da estimulação e da liberação dessas substâncias vasodilatadoras, o exercício físico consegue reduzir a resistência vascular periférica total. Reduzindo a resistência vascular periférica total, a gente consegue reduzir os níveis de pressão arterial. O exercício físico também é capaz de reduzir os níveis de renina plasmático. Tá? Lembre que em alguns indivíduos os níveis de renina plasmático estão elevados por aumento da estimulação simpática também. Consequentemente, o exercício físico, reduzindo os níveis de renina plasmática, ele reduz as concentrações plasmáticas de angiotensina 2 e também de aldosterona. E mais, o exercício físico altera a função dos reflexos barorreceptores, ou seja, o exercício diminui a sensibilidade dos reflexos barorreceptores. Como a gente viu nas nossas videoaulas e a gente aprendeu como esses reflexos atuam, o exercício físico vai ter influência direta, reduzindo a sensibilidade dos reflexos e, consequentemente, reduzindo os níveis de pressão arterial. Além de tudo isso, e o mais importante, especificamente para a hipertensão arterial primária, o exercício físico é uma ferramenta extremamente importante para a redução do peso corporal
corporal, para redução do excesso de gordura corporal, que é um dos principais fatores relacionados com a gênese da hipertensão arterial primária. Daí a importância do exercício físico, tanto para a prevenção quanto para o controle da pressão arterial. E como deve ser a prescrição do exercício físico para a prevenção e para o tratamento da hipertensão arterial? O Colégio Americano de Medicina Esportiva, na sua edição mais recente, indica tanto exercícios aeróbios quanto exercícios resistidos para o controle e a prevenção da hipertensão arterial. E a gente vai ver agora quais são as especificidades dessa prescrição desses dois tipos de exercício. Com relação aos exercícios aeróbios, o sugerido pelo Colégio Americano de Medicina Esportiva é que você realize esse tipo de atividade diariamente, de 5 a 7 dias ou preferencialmente todos os dias, tá? Numa intensidade entre 40% e 59% do VO2 de reserva ou da frequência cardíaca de reserva, podendo ainda ser utilizada para a prescrição da intensidade do exercício a escala de percepção subjetiva do esforço, onde na escala de 6 a 20 você deve ficar no nível entre 12 e 13 da escala. É sugerido ainda uma prescrição de um tempo mínimo para essa intensidade, que é de 30 minutos diários ou mais. Você pode fazer 30 minutos ou mais de 30 minutos diariamente. Esses 30 minutos ou mais de exercício aeróbio podem ser realizados de forma contínua ou de forma acumulada, não reduzindo o tempo menos que 10 minutos. Ou seja, se você prescreveu 30 minutos, você pode dividir esse tempo em 3 tempos de 10. Você pode fazer 3 vezes no dia exercícios de 10 minutos, não menos que 10 minutos. Com relação aos exercícios resistidos, o que é recomendado é uma frequência semanal de 2 a 3 vezes por semana cada grupamento muscular. Ou seja, se você fizer um treino único, tá, sem divisão de segmentos corporais, você deve fazer de 2 a 3 vezes por semana o treinamento de forma alternada. Entretanto, se você fizer uma divisão do treinamento em diferentes segmentos corporais, por exemplo, se você fizer um treino A e um treino B, você pode levar o seu cliente a realizar esses exercícios diariamente. Lembre que no nosso curso de musculação para grupos especiais, nós explicamos todas essas variáveis, como você deve organizar essas variáveis da melhor maneira possível para o seu cliente. Se você ainda não viu, vai lá no curso, dá uma olhada, porque tem muita coisa que vai influenciar na prescrição desses exercícios e a gente explica cada uma delas lá. Tá? Além disso, a prescrição do exercício resistido, segundo a recomendação do Colégio Americano de Medicina Esportiva, deve ter uma intensidade que varia de 60% a 80% de uma repetição máxima. E ainda, em idosos debilitados, eles podem começar com uma intensidade de 40% a 50% de uma repetição máxima. Lembrando que qualquer intensidade de ambos os tipos de exercícios devem ser progressivamente aumentadas, porque o próprio Colégio Americano de Medicina Esportiva, assim como demais outros órgãos e associações, indicam o respeito aos princípios do treinamento esportivo. Então, você inicia com uma intensidade, mas essa intensidade ela deve ir aumentando progressivamente. Bom, com relação ao número de séries e ao número de repetições, você deve utilizar nos exercícios resistidos de 2 a 4 séries para cada um dos grupamentos musculares que você vai treinar. E deve realizar de 8 a 12 repetições para cada um dos exercícios. Preferencialmente escolhendo exercícios que envolvam massas musculares maiores, ou seja, exercícios multiarticulares, tá? E você pode utilizar equipamentos de musculação para isso, máquinas de musculação, pode utilizar pesos livres e ainda pode utilizar o próprio peso corporal, ou seja, pode utilizar o corpo como resistência. Isso vai depender muito da disponibilidade de material e de local que você tem para trabalhar com o seu cliente, tá? Lembrando, no curso de musculação para grupos especiais, eu ensino como você vai ajustar
todas essas variáveis. Existem ainda algumas recomendações especiais acerca do treinamento físico para pessoas hipertensas. Por exemplo, mesmo que você utilize uma intensidade muito baixa de exercício físico, em alguns pacientes eles podem manifestar uma resposta exagerada da pressão arterial ao exercício físico. Daí, você tem que ficar monitorando esses pacientes para evitar grandes aumentos de pressão arterial e colocar o paciente ou o cliente em risco. Além disso, é prudente que você mantenha a pressão arterial do seu cliente a níveis abaixo de 220 por 105 milímetros de mercúrio, ou seja, 220 de pressão sistólica e 105 de pressão diastólica. Mantenha a pressão dele, mesmo durante o exercício físico, abaixo desses valores. Atenção especial também a pressão inicial. Qual é a pressão arterial que o seu cliente está iniciando o exercício? Pois lembre-se que durante o exercício a pressão vai aumentar. Alguns tipos de exercícios aumentam mais, outros aumentam menos, mas ela vai aumentar. Se o seu cliente já começa a realização do exercício com uma pressão muito elevada, esses níveis podem ser aumentados a níveis que são arriscados para a realização do exercício físico por aquele paciente. Então, o recomendado é manter essa pressão arterial abaixo de 220 por 105 milímetros de mercúrio. E mais, o próprio Colégio Americano de Medicina Esportiva recomenda que em pacientes hipertensos e obesos, os esforços devem se concentrar na redução do peso corporal, ou seja, os objetivos do treinamento físico devem se concentrar em reduzir o excesso de gordura corporal dos clientes. É importante ressaltar que durante o treinamento de pacientes, de clientes hipertensos, você deve evitar a realização de uma manobra que a gente chama de manobra de valsalva, que consiste basicamente em você prender a respiração. Então você deve evitar fazer isso. Porque quando você prende a respiração, quando você faz essa manobra de valsalva, os valores de pressão arterial tendem a ser elevados. Então, você deve evitar aumentos de pressão arterial, portanto, você deve evitar a realização dessa manobra de valsalva. Lembrando que quando você utiliza intensidades acima de 80% de uma repetição máxima em exercícios resistidos, por exemplo, não tem como você evitar a manobra de valsalva, até porque ela é um mecanismo de proteção. Mas em pacientes que já estão com os vasos sanguíneos comprometidos por uma hipertensão arterial crônica, essa manobra pode ser perigosa e, portanto, ela deve ser evitada. Daí a importância de se evitar realizar exercícios com intensidades acima de 80%. Utilize sobrecargas, portanto, submáximas para evitar grandes aumentos de pressão arterial. Os beta-bloqueadores e os diuréticos podem afetar a função termorregulatória, além de predispor o organismo à hipoglicemia, e também podem mascarar taquicardia. Então é importante você monitorar esses pacientes que fazem uso de beta-bloqueadores e diuréticos. Os beta-bloqueadores reduzem a capacidade dos indivíduos de realizar exercício físico, principalmente aqueles que requerem grandes aumentos de frequência cardíaca. Lembre que o beta-bloqueador limita os aumentos de frequência cardíaca e, consequentemente, esses pacientes não resistem muito, não conseguem realizar exercícios, sobretudo os contínuos. Eles suportam com mais facilidade os exercícios mais intervalados. Nos exercícios contínuos, é possível que sejam realizados, mas a intensidade deve ser estabelecida ou por um teste de esforço ou pela escala de percepção subjetiva do esforço. Sabendo que o exercício físico tem efeito hipotensor, em pacientes que fazem uso de medicação antihipertensiva, o efeito do exercício pode se somar ao efeito do medicamento e o paciente pode ter uma redução drástica da pressão arterial após os exercícios. Dessa forma, é importante também monitorar esse paciente após a realização do exercício. Embora as recomendações atuais ainda incluam o exercício resistido como parte complementar aos exercícios aeróbios na prevenção e no tratamento da hipertensão arterial, é muito importante ressaltar que existem diversos estudos mostrando que o exercício resistido
tem efeitos positivos na redução dos níveis de pressão arterial, mesmo quando realizado de forma isolada. Isso é particularmente importante nos casos onde a gente tem clientes, pacientes com muita debilidade, onde é inviável ou até mesmo impossível realizar outras formas de exercícios físicos, como exercícios aeróbios, e aí nos resta apenas a estratégia do exercício resistido para reduzir os níveis pressóricos, além de melhorar outras funcionalidades desses pacientes. Então, a ciência tem evoluído e o resultado dos trabalhos mostrando a efetividade dos exercícios resistidos no controle da pressão arterial, mesmo de forma isolada, são bastante animadores. Com relação à utilização de exercícios isométricos no tratamento da hipertensão arterial, os resultados dos trabalhos estão sendo bastante promissores. Entretanto, o número de trabalhos ainda é pequeno e o número de sujeitos envolvidos no trabalho com hipertensão ou com pré-hipertensão ainda é muito pequeno. Diante disso, apesar dos resultados mostrarem efeitos bastante significativos, você ainda deve ser prudente, deve ter cautela ao prescrever esse tipo de exercício com os seus clientes. Mais uma vez, foi um grande prazer estar aqui com você, estar conseguindo contribuir com o seu crescimento profissional. E lembre-se, o nosso propósito nessa vida é o de ajudar as outras pessoas. Mas se você não consegue ajudá-los, pelo menos não os machuque, não os prejudique. E continue nessa sua luta em busca de conhecimento, em busca de qualificação para tentar ajudar cada vez mais as pessoas a melhorarem a sua saúde. E conte comigo para isso. Eu estou aqui para te ajudar também. Um grande abraço e até mais!